Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Os irmãos podem acompanhar. Acho que a versão que eu vou ler é a mesma que está na tela, só em pequenas palavras que mudam. Diz assim a palavra de Deus, vamos lá? Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar ao mesmo tempo uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado, e honrardes dizendo: eis aí um lugar digno da tua pessoa, assenta, pois. Mas disserdes ao pobre: pode ficar ali em pé, ou assenta-se no chão, próximo ao estrado, onde ponho os meus pés. Não fizerdes discriminação preconceituosa, e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ouvi, meus irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi anunciado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada nas Escrituras, e que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Ora, se não adulteras, mas comete assassinato, tornaste da mesma forma transgressor da lei. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido o juízo sem misericórdia sobre também aqueles que não usaram de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Amém? Podeis assentar e vamos orar mais uma vez. Deus bendito, a sua palavra maravilhosa, nós podemos desfrutar dela nessa noite, através da vida dos nossos irmãos que dirigiram o culto, que cantaram louvores. Ó Deus, como é bom poder cultuar um culto cristocêntrico, que a sua palavra está no centro, que Cristo é o objetivo da nossa adoração. Como é bom, Deus, desfrutar, ó Deus, de um ambiente saudável de culto, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa dia após dia nos lapidar, nos polir, para que nós possamos, ó Deus, ser criteriosos com o nosso culto, Deus. Ser completamente dedicados em um culto agradável ao Senhor, ó Deus. Pai amado, nós pedimos, ó Deus, depois da leitura da sua palavra, que o Senhor, nesses versículos aqui, ora lido, possa falar aos nossos corações de forma clara, Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que, apesar do pregador, e bem sei eu que não tenho palavras que possa acrescentar vida aos meus irmãos, bem sei eu, Deus, que eu sou falho, limitado, bem sei eu, Deus, que só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu sei completamente e estou dominado pela convicção de que a Sua palavra é inerrante, ela é poderosa, ela é suficiente. Eu estou, Deus, plenamente entregue nas Suas mãos, para que o Senhor fale através de mim e a Sua palavra seja clara ao coração do Seu povo, Deus. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa agir poderosamente através da Sua palavra, na ação do Seu Espírito Santo, e edificar o Seu povo, e converter os nossos corações, e nos quebrantar, e nos moldar à imagem de Cristo, e nos transformar dia após dia para a Sua glória, Deus.
Em nome de Jesus, molde o caráter de cada irmão, molde o meu caráter, Senhor, molde a vida da sua igreja com a sua palavra, e assim nós possamos viver, ó Pai, reluzindo a luz de Cristo, pregando o Evangelho, testemunhando de Cristo, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa agora falar aos nossos corações, por graça, por misericórdia, em nome de Jesus, na suficiente palavra do Senhor. Assim oramos, amém e amém. Amados irmãos, o Senhor Jesus nos amou e nos fez um povo exclusivo e não exclusivista. O Senhor atraiu para si um povo seu, como já lemos aqui nessa noite. O Senhor manifestou a sua glória em Cristo Jesus para que possamos nele ser salvos e nele nos ajuntar a fim de contemplar a beleza da sua glória no ajuntamento. Tiago está buscando nessa perícope nos trazer a ideia clara de que nós podemos nos achegar a Deus sem nenhuma distinção e também nos ensinar a tratar cada um daqueles que se achegam a Deus, a tua presença, ao povo de Deus, sem nenhuma distinção. Mais uma vez, Tiago se refere sobre a questão dos relacionamentos entre ricos e pobres, como ele fez no capítulo 1, versículo 9 a 11, onde ele descreve quem são os ricos diante de Deus e quem são os pobres diante de Deus. Ali ele traz uma grande controvérsia, a controvérsia do reino, que os ricos são na verdade pobres e devem se gloriar nisso, de serem limitados, de não poderem comprar algumas coisas, como por exemplo, quem compra paz, quem compra liberdade, quem compra salvação, não compra. Então o rico deve se gloriar nisso, se gloriar na sua limitação, se gloriar de fato na sua pequena apresentação de poderio diante do Senhor. Ele nos mostra que o rico deve se gloriar, no versículo 10, na sua insignificância. Versículo 10 do capítulo 1. E nós, quando olhamos para ele falando do pobre, o pobre deve se gloriar na sua condição humilde, não se lamentar na sua falta. E ele vai seguir, porque esse é um tema importante para ser resolvido no meio dos cristãos da diáspora, entre aqueles irmãos. Esse é um problema que ele dá foco para resolver, esse relacionamento rico-pobre. E nesse capítulo, ele nos traz de forma explícita esse problema. Inclusive narra o que acontece, versículos 6 e 7, ele vai dizer que os ricos desonram os pobres. Eles ainda traz o pobre para os tribunais públicos, porque o que acontecia era que um pobre que ia trabalhar para um rico combinava um serviço, e quando ele executava aquele serviço, o rico pagava-lhe menos do que o combinado. Ou então, o rico exigia muito mais serviço do que aquilo que tinha sido combinado ao pobre. E quando o pobre discordava disso, o rico, de sua posição que tinha, ele trazia o pobre aos tribunais e falava: esse não quer trabalhar pelo serviço, não quer trabalhar pelo valor pago. E havia ali uma grande discórdia. Os ricos também, eles blasfemavam a conversão dos pobres. Eles diziam: como vocês podem ter se convertido? A quem vocês se converteram? Que Cristo é esse? Não faz o menor sentido o que vocês pregam. Eles blasfemavam o nome de Cristo e horrorizavam e hostilizavam os pobres convertidos. Isso fica claro nos versículos 6 e 7, quando ele faz questão de dar ênfase a essa discordância, a essa disputa, a esse tratamento ríspido dos ricos para com os pobres. Essa questão agora estava afetando de forma direta a comunidade cristã, a comunidade dos salvos. Essa questão estava trazendo muita dificuldade
no tratamento agora, quando todos se juntavam para servir a Cristo, para cultuar. De forma que ele está trazendo o exemplo diretamente claro para nós, litúrgico, numa reunião, num ajuntamento. E nós vamos observar que ele chama atenção de forma específica para a questão de convivência no versículo 1, meus irmãos, como crentes no Senhor. Antes nós tínhamos a seguinte ideia: ele está tratando de forma geral a um público geral que está ouvindo ele, público geral, e ele está trazendo essa carta de forma objetiva para que aqueles que estão mesmo fora de um ajuntamento, de um corpo de Cristo, de uma igreja, possam receber o ensinamento. Agora ele traz de forma clara, no versículo de número 1 do capítulo 2 de Tiago, a questão de uma convivência, de uma irmandade, meus irmãos, como crentes no Senhor Jesus. Ele agora está dando ênfase em um grupo, ele tem aqui um grupo específico. Antes era muito abrangente, aos crentes da diáspora, aos irmãos da dispersão. E aí parecia que eles estavam vivendo em uma sociedade ainda que hostil a eles, mas sem uma igreja. Eles viviam, eles tinham a consciência de Cristo, eles até testemunhavam, pregavam e conviviam, mas não tinha uma organização de uma igreja, de um corpo. Agora ele está trazendo a nossa visão para essa questão objetiva, onde ele vai falar a respeito do proceder de forma daqueles irmãos, de forma direta, e trazer exatamente esse grande desafio da convivência. Nós já observamos que no contexto geral ele está escrevendo a cristãos que na sua maioria eram pobres, ex-soldados, donas de casa, trabalhadores do ramo agrícola que serviam outros que dominavam uma grande área, e então eles vão agora receber essa palavra de encorajamento para suportarem os desafios, e aí receber do Senhor a sabedoria para que possam atravessar essas lutas. Essa questão que começou a afetar a comunidade cristã está de forma clara sendo falado por ele, como esses cristãos devem proceder, como eles devem proceder na casa de Deus. O versículo 2 fica claro, porque ele diz, por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com traje de luxo, e entrar também um homem andrajoso, na sua versão pode estar escrito assim, na versão que eu li, com trajes humildes, roupas velhas e sujas. Irmãos, aqui ele dá o foco, ele aponta o problema, que é um desajuste de congregar. E agora ele mostra que tem um exemplo. O que acontece? O que está acontecendo entre eles? Ele está nos apresentando aqui de forma clara o que estava acontecendo. E aí ele nos chama a atenção que esses desafios, essas diferenças não podem nos levar a fazer facções, acepção e preconceitos. É claro que Tiago quer. Tiago quer chamar a atenção para que todos possam conviver apesar de suas diferenças. E no trato ele nos chama a atenção de forma objetiva, irmãos. Ele vai trazer de fato essa ideia, chamando a atenção aos irmãos na fé que se ajuntavam e no seu congregar eles faziam diferenças às pessoas, tratavam as pessoas com diferença. E aí quero mais uma vez chamar a atenção que ele está escrevendo para um público majoritariamente judeu. Os crentes da diáspora são judeus que saíram de Jerusalém, convertidos, e foram para vários outros lugares, e ali começaram a estabelecer as suas vidas. Por conta da perseguição, eles não ficaram em Jerusalém. Eles saíram, eles foram espalhados. E chegaram nos lugares e começaram a exercer a fé, a pregar o Evangelho,
mas logo, logo encontraram os desafios da hostilidade, desafios de não serem aceitos. Esse é o público majoritário. Mas não se tem só judeus. A gente entende que pessoas que se converteram nesse período estavam junto com esses irmãos, mas eu quero chamar a sua atenção que o público era majoritário judeu. Por quê? O judeu, ele gostava de um lugar de destaque. Na sinagoga do judeu tinha essa separação de lugares de acordo com as classes. Se você olhar para a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 11, você vai ver exatamente isso. Cristo trazendo de forma objetiva um ensino quanto a isso. Lucas, capítulo 14, versículos 7 a 11. Diz assim: reparando como escolhi os primeiros assentos, propôs-lhes esta parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Então, o que convidou a ti e a ele poderá dizer: dá o lugar a este. Assim, com vergonha, terás que tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima, e então terás honra diante do que estiverem contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha aqui um posicionamento e algo comum à prática do judeu de ter uma honraria e de amar e de desejar se assentar nos melhores lugares, de se exaltar, de ser bem visto, de aparecer se apresentando nos melhores lugares. E é exatamente isso que Tiago está chamando a atenção. O que acontece? Os crentes da diáspora começam a se reunir, tem uma igreja, eles se ajuntam, e quando eles se ajuntam, eles praticam exatamente isso aqui. Eles dão melhores lugares a um e tratam com menosprezo outro, segundo a sua posição social. Isso é algo que ele está combatendo de forma direta. E olha como que Jesus já trazia esse ensino. O judeu também, eles preferiam e gostavam e buscavam as honras dos homens. Mateus capítulo 23, versículos 5 a 12, mais uma vez vai aparecer isso, já que estamos tratando de uma carta que está sendo destinada a cristãos judeus. Nós precisamos entender o porquê que ele está combatendo aquela forma de receber, da onde eles traziam isso, como que isso foi desenvolvido, por que eles estão cometendo tais atos. Mateus capítulo 23, versículos 5 ao 12, diz assim: tudo que fizerem a fim de serem vistos pelos homens, alargam os seus filictérios e encompridam as suas franjas das vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as suas saudações nas praças e os serem chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos, e a ninguém na terra chameis de vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados de mestre, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o servo. Aqui Jesus ensina essa postura aos judeus, que sendo ensinados dessa forma, recebem o Evangelho. Agora eles têm a igreja inaugurada, logo em sequência a perseguição, eles se espalham, mas eles ainda não estão firmados nessa verdade. Eles estão com as práticas antigas, que Cristo chamou de hipocrisia, de apresentação pública para serem vistos e tratados bem pelos homens. Aquilo que eles deveriam
ter entendido na explicação de Cristo, eles ainda não praticam na sua prática de vida, e agora, de forma enfática, Tiago está mostrando que também na sua prática de culto não praticam esses ensinos. O que Tiago está fazendo aqui então, irmãos? Tiago, ele está aplicando o ensino de Cristo na vida dos irmãos e na vida da igreja. Aqueles irmãos, eles agora como igreja que estão se ajuntando, eles precisam entender que não se deve tratar com indiferença, com discriminação, tratar com preconceito ninguém que se achega no meio deles. Esse é o ensino objetivo e claro que Tiago está trazendo. Ele está aplicando esse ensino do seu meu irmão Jesus, que é o Senhor e Mestre, que lhe ensinou a respeito daquelas práticas que eles praticavam que não deveriam mais praticar. Ele, embora não reivindique esse título, nós precisamos lembrar que ele é irmão de Jesus. E ele está buscando agora dizer, olha, aquilo que eu aprendi junto ao Mestre, aquilo que os apóstolos foram ensinados, aquilo que ele requer da sua igreja e de seus discípulos e seus servos, deve ser praticado. E nós estamos errando, vocês estão errando, vocês precisam se acertar. Ele diz, se na vossa reunião, ao contexto aí de ajuntamento. Agora, o que aconteceu? Nós estamos cultuando e chega aqui um político. Ali ele usou a figura de um homem que usava anel no dedo, ele tinha poder aquisitivo alto, mas hoje nós vemos muito isso, irmãos. Chega um político na igreja, na Batista nem tanto, mas de forma geral, acontece também. Chega um político, já logo coloca uma cadeira, já manda o cara sentar no lugar de destaque. Você observar, por exemplo, algumas assembleias, eles colocam aquele monte de cadeira, e o cara, quando chega, é importante, vai sentando ali. Tem igreja que, não sei, eu acho que é menor a plateia do que aqui atrás. O cara vai encolhendo, o pregador tem que pregar aqui, ó. Você pode assistir, tem uns videozinhos que o cara está pertinho, aquele monte de gente. Uma prática comum, embora muito errada nos dias de hoje. Nós recebemos um político, o cara chega e a gente recebe também ao mesmo tempo alguém que a gente vê sentado no bar todo dia, que anda de trajes comuns, sujos. Como que a igreja deve proceder? De forma diferente que eles estavam procedendo ali, dando honrarias e tratando com indiferença as pessoas. Irmãos, aqui na nossa igreja, vocês podem observar que antigamente ficavam essas cadeiras aqui atrás. Elas já foram ali para o lado. Mesmo assim, elas estão ali por causa de uma questão litúrgica. O cara não precisar ficar sentando lá, voltando, né? Ficar mais fácil, facilitar. Mas nós precisamos dar um tratamento igual a todos que chegarem no nosso templo, na nossa igreja. Às vezes nós somos tentados a tratar de forma diferente, mais dedicada, aquele cara que chega, é um cara tranquilo, é bom de conversa, é limpinho, é um cara desenrolado. Nós vamos em cima, nós tratamos, nós puxamos assunto, nós desenrolamos. Agora aquele que chega quietinho, é humilde. Às vezes nós somos tentados a conversar mais com quem deu conversa, e aquele que ficou no canto, a gente trata ele, deixa ele lá, ele não conversou muito. E nós vamos receber pessoas de diferentes tipos. O evangelho é pregado a todos, e Deus chama entre todos aqueles que Ele quer chamar, e aqueles que vêm devem ser recebidos não com indiferença, não com a igreja fazendo acepção, tratando de forma diferente, dando lugares diferentes, tratamento diferente e cuidado diferente também. Na caminhada de discipulado também somos tentados assim, a tratar com acepção. Aqueles que são mais fáceis, que já estão praticamente preparados, nós damos foco, nós sabemos e gostamos de andar com eles.
Aqueles que são mais duros, difíceis, nós evitamos, não insistimos, não nos dedicamos tanto, e é ali que está uma grande terra para nós insistirmos mais. Eu estou começando a olhar para essas questões, irmãos, na igreja, e ligar um alerta, até mesmo no ministério pastoral. Existem pessoas que são difíceis, elas não vêm à igreja, elas são negligentes, elas não se importam muito, elas vêm de vez em quando. Irmãos, eu quero nesse tempo empregar energia para tratar destes, para que daqui a algum tempo curto eu possa dizer: eu tentei, eu busquei, eu fui com afinco, eu levei a palavra, eu caminhei a segunda milha. Mas há, de fato, sobre nós, uma tentação a essa facilidade de lidar, de cuidar, de caminhar, de receber. Aqueles que são mais fáceis, mais abertos. É isso que ele está dizendo. Não que hoje nós recebemos às vezes poucas pessoas mal vestidas, mal trajadas, que estão talvez alguns dias sem tomar banho. Talvez uma igreja de capital recebe mais isso. Mas não é só nessa diferença que eu quero focar os seus olhos e chamar a sua atenção. São nas diversas diferenças que nós podemos lidar na igreja e, às vezes, imperceptivelmente, com acepção, com preconceito, com discriminação. Esses irmãos que são chamados a uma vida prática, eles agora estão praticando culto, e no praticar culto eles estão falhando cabalmente no tratar as pessoas. O que me chama a atenção, irmãos, é que essa é uma verdade que o apóstolo Paulo já está construindo, quando ele escreve as suas cartas à igreja. Por exemplo, Romanos capítulo 2, versículo 11, você pode olhar comigo, e ver o apóstolo Paulo nos chamando a atenção quanto a isso. Romanos capítulo 2, versículo 11 diz assim: pois para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus não há acepção de pessoas. Agora, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 21. Diz assim: conjuro-te diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que, sem prevenção, guarde essas coisas, não fazendo com imparcialidade. Contexto: Timóteo, você está recebendo a palavra para cuidar da igreja. Lide com todos de igual forma, sem ser parcial, tratar com diferença. E ele chama a atenção: trate todos de forma igual, sem parcialidade. A instrução do apóstolo Paulo, ela está completamente ligada a um contexto de cuidar uns dos outros, de receber bem as pessoas e de dar sequência à vida delas na caminhada cristã. Irmão, só fala a verdade. Se você chegar num lugar e não for bem tratado, você não desperta o menor interesse em voltar para aquele lugar. É assim numa loja de roupa. Chega na loja de roupa, e em São Fidélis nós temos uma dificuldade danada com o comércio fidelense, a verdade é essa. Sei que tem que fazer um treinamentozinho e tal, não sei o que aí. Mas a gente chega numa loja, irmão, experimenta a primeira camisa. Aí você tira ela e fala assim: não, essa não vestiu bem, deixa eu ver aquela ali. Mesma hora, você vê na cara do atendente. E outra, até o dono faz isso, irmão. Até o dono faz isso. Eu uma vez cheguei numa loja de sapato, não foi em São Fidélis, foi em Campos. Aí eu pedi um sapato, eu calço 42. Pedi o sapato 42, depois trouxe o 42, eu coloquei no pé. Só que aquela forma, o 42 estava apertado. Eu falei assim: traz o 43 então. E a pessoa falou assim: mas não precisa experimentar não, né? Porque se o 42 não deu, o 43 vai cair certinho. Eu posso já trazer na caixa. Você vai levar esse, né? Falei: não, vai lá pegar. Na hora que ele foi pegar, eu saí.
Irmãos, agora imagine se uma pessoa chegar na igreja e você menosprezá-la. Ou ela chega, pior, chegam duas pessoas na igreja e uma pessoa você trata bem, e a outra você deixa de canto, não se relaciona, a pessoa fica ali sentada por alguns cultos e ninguém vai até ela. Ela vai perceber que ela chegou junto com a outra e você tratou melhor a outra. Isso aí não tem nem como não perceber. A comunidade vai ser cativante para aquela pessoa que não foi bem tratada, bem recebida, bem recepcionada, irmãos. Aquela pessoa vai sair dali, ainda que ela insista, depois de algum tempo, e ela não vai despertar o menor interesse em estar naquele ajuntamento. Isso é uma pregação de alerta, para que nós estejamos atentos a recepcionar aqueles que estão se achegando, de forma, irmãos, que nós venhamos cuidar delas, tratá-las de forma que elas vejam o Evangelho sendo pregado, mas também vejam um ambiente em que as pessoas têm interesse em se relacionar com elas, porque senão nosso Evangelho estará sendo suprimido a falar e não viver. É o que Tiago vai chamar a atenção mais à frente, irmãos. Nós precisamos estar atento a isso, porque a igreja e o Evangelho, a igreja, entenda isso, através da ação do Evangelho, a igreja é o único lugar que é capaz de romper com as barreiras sociais. Tantos e tantos métodos foram criados ao longo da humanidade para fazer com que houvesse uma quebra de barreira entre as classes sociais. Igualdade social é a bandeira que eles levantavam. O socialismo veio tantos outros princípios e aplicações através de Karl Marx, através de alguns governantes que se levantaram e falaram: não, nós vamos alcançar a igualdade social. E aí, os diferentes tipos de governo, eles têm os seus diferentes tipos de métodos para tentar quebrar essa barreira. A esquerda diz: temos que dividir de modo que todos tenham condições iguais. Aí a direita diz: eu preciso investir na alta classe, porque a alta classe, tendo poderio para comprar, para abrir empresa, ela vai empregar o pobre, que vai alimentar-se dos recursos, dos empregos, e assim o dinheiro circula e há um equilíbrio na sociedade. Eu não estou aqui para dizer qual lado é o certo, embora nós saibamos que há princípios bíblicos que nos levem a um desses lados. Mas eu estou aqui para dizer que todos eles vão falhar em trazer a igualdade social plena. O Evangelho, somente o Evangelho é suficiente para isso, e através da vida da igreja, onde coloca um pobre que não tem o que comer no restante da semana, sentado do lado de um rico que pode arrancar 100 conto do bolso, 200 conto do bolso e falar: vive a sua semana que vem a gente vê. Pode trazer um mendigo e colocar ele sentado do lado de um deputado e todos serem igualmente tratados. Só o Evangelho vai fazer isso com plenitude. Todos os outros mecanismos vão falhar. Tiago está chamando a atenção para isso, que se não for a ação da igreja tratar todos de igual forma, em nenhum outro lugar haverá um tratamento que equipare todos e que façam todos conviver bem. E ele diz: se vocês não procederem de maneira correta, onde tem que ser executado o Evangelho, onde é que nós vamos então ter a aplicação do ensino de Cristo? Se quando vocês se reúnem, vocês falham, como que vocês vão acertar? Onde que vocês vão acertar? Nós vivemos uma realidade social no Brasil, por exemplo, em que a classe média, ela é o sustento da classe alta e da classe pobre. Ela é a maior classe que paga tributos, é a maior
classe que faz o dinheiro circular. O muito rico, quando a coisa aperta, o que ele faz? Ele fecha a empresa, ele retém um pouco, ele investe fora e daqui a pouco eu volto de novo, fazer meu dinheiro girar. O muito pobre, quando vem a crise, ele fica mais pobre ainda, porque ele não tem nem mesmo o seu emprego, ele não conseguiu se estabilizar através de um concurso público, fazer um investimentozinho, construir a sua casa própria, então ele vai correr para pagar o aluguel, para comer e não vai sobrar dinheiro, e se é que ele tenha dinheiro suficiente para comer. A classe média está ali mantendo, por quê? Com seus tributos ela sustenta o pobre de verdade. Pobre miserável, que depende da cesta básica para viver um mês. E ela também, com o seu serviço, alimenta a alta classe. Os tributos sobre grandes riquezas, não, nem vota isso. Mas aumentar os impostos, aumenta. Por quê? Nós vamos consumir. Agora o Evangelho vem e fala assim: senta aqui, dono de empresa. Senta aqui, necessitado. Senta aqui, classe média, e todos vocês, em Cristo, um só povo seu, conforme a leitura de Efésios que nós fizemos, irmãos. Só o Evangelho pode fazer isso. Somente o Evangelho pode fazer isso. O Evangelho coloca em nós o olhar de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 7. Diz: o homem olha o exterior, Deus, porém, olha o interior. Só o Evangelho coloca em nós os olhos de Deus para que nós possamos enxergar o interior da pessoa e não tratar ela como ela se veste, a posição que ela ocupa, o cheiro dela, o jeito dela, mas enxergar o interior. O Evangelho é capaz de quebrar as barreiras culturais, sociais, econômicas e nos ajuntar todos como um só povo seu. E aí está a controvérsia do Evangelho aparecendo mais uma vez, irmãos. Versículo de número 5: meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? 2:5. Mas como que os pobres para serem ricos? Como que o cara é pobre e agora em Deus ele é rico? É a controvérsia do Evangelho aparecendo assim como aparece mais acima no capítulo 1, versículo 9 a 11. O pobre para Deus é rico, o rico para Deus é pobre. É assim que foi o julgamento de Cristo ao andar entre as igrejas da Ásia. Você diz: sou rica e posso muitas coisas. Na verdade, tu és pobre. Você diz: não tenho nada. E diante de Deus, você é muitíssimo rica. É a controvérsia do Evangelho. O Evangelho, ele não é o nosso sistema. E por isso parece que está tudo errado. Nascemos numa sociedade que prega através da televisão, através dos filmes, através dos desenhos das crianças, através dos modelos escolares. Herança de Paulo Freire e de outros que vieram antes dele, que foi herdado de Karl Marx, herança de vários que vieram lá atrás ensinando um padrão de sociedade. Nossas crianças crescem, nós vamos crescendo, aprendendo daquele jeito, e aí nós nos encontramos com o Evangelho. Quando nós nos encontramos com o Evangelho, parece que tudo virou de cabeça para baixo. Não, mas eu não fui criado para repartir. Miguel tem que deixar de ter menos para eu ter mais. Mas eu não fui ensinado que Miguel tem que repartir de forma livre comigo. Eu preciso me empoderar e me empossar do que Miguel tem. E assim todos vão ficar igual. Aí o Evangelho chega e não fala assim: olha, o que você tem não é seu. Ele quebra a filosofia do ladrão que diz: o que você tem é meu, eu ponho. Ele quebra a filosofia do egocêntrico que diz: o que é meu é meu. E aí o Evangelho diz: o que é seu é de todos, de forma livre. E quando nós olhamos para essa controvérsia do Evangelho aqui apresentada por ele, nós precisamos entender que no reino de Deus, quando nós nos encontramos com o Evangelho, quando nós nos ajuntamos na igreja,
tudo é colocado de forma adequada ao reino de Deus, não o nosso reino, não o nosso jeito, não a nossa vontade, não os nossos pressupostos, mas aquilo que rege a palavra, aquilo que o Evangelho ensina. Agora, apareceu a controvérsia no versículo 5. Agora olha para o versículo 6 que vai aparecer a incoerência. A incoerência. Mas vós desonrastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Vós desonrastes os pobres. Ele está escrevendo a quem? A crentes, meus irmãos, como crentes do Senhor Jesus, versículo 1. Olha aqui a incoerência. A maioria deles, pobres, trabalhadores, braçais, que prestavam serviço a muitos ricos, esses tratam mal os próprios pobres. E aí a comprovação de que estes são pobres, hostilizados pelos ricos, é que está dizendo, não são os ricos que vos oprimem. Oprime quem? Os pobres, que estão tratando pobres maus. A incoerência da prática cristã daqueles irmãos. Irmão, e cá para nós, é pior você ser tratado mal por um pobre do que por um rico. A verdade é essa. Você fica indignado quando o rico te trata mal, né? O cara vai lá, ele é soberbo, ele é arrogante, ele bate no peito, ele passa por cima de você com a sua prepotência. Agora, um cara que convive com você todo dia, você compartilha com ele e de repente o cara quer, não, agora não, o que é isso? Fica aí, rapaz. É por isso que há aqui uma incoerência na prática cristã. Vocês devem tratar todos de igual forma. E a incoerência, eu trato melhor o rico que me persegue do que o pobre, que é meu companheiro de dia a dia, que convive comigo, que partilha suas dores, que nós dividimos a bolacha na hora do intervalo do serviço. Esse eu estou menosprezando no meu ajuntamento. Há uma incoerência no tratar e ele chama a atenção disso. Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é você entender o ensino bíblico para o ajuntamento, para a comunidade e também para o contexto individual na prática cristã. Você não deve tratar alguém bem aqui só porque está todo mundo vendo, está na igreja, não vou lá te dar um chego, e passa pela pessoa na rua e finge que não vê. Não adianta nada. Mesma coisa, a pessoa sabe que você é um crente, lá na igreja você é um jeito, cá fora você está sendo outro, pior ainda. Por isso é um chamado de nota inicial a praticar de forma coerente a fé, no ajuntamento e no dia a dia. Nós precisamos estar atentos a isso. Esse é o primeiro ensino. Mas agora tem um ponto 2, irmãos. E deixa eu aplicar o versículo 1 nesse contexto todo para que você possa entender. Por que ele coloca exatamente aquelas palavras no versículo 1? Meus irmãos, como crentes no Senhor Jesus, Senhor da glória. Crentes no Senhor Jesus, Senhor da glória. Isso pode ser traduzido como Cristo, a real glória de Deus. Senhor Jesus Cristo, a manifestação da glória de Deus. Tiago está escrevendo isso por quê? Você sabe por que Tiago está trazendo esse título para Cristo? Atraindo os olhares daqueles que estão ouvindo, lendo a sua carta, nesse contexto de acepção, desigualdade, de preconceito na vida da comunidade dos crentes. Ele está escrevendo isso por quê? A maioria, já citei, judeus. Primeiro motivo que Tiago está colocando esse título: Jesus, a real glória de Deus. O judeu, ele tinha uma admiração profunda à manifestação de Deus, a Shekinah de Deus no tabernáculo. A glória de Deus no Antigo Testamento era essa Shekinah manifesta. E o judeu tinha um apreço, uma admiração a essa manifestação. E eu estou certo de que
era isso que trazia maior admiração, contrição na vida de adoração do povo de Deus lá no Antigo Testamento. O Tiago, ele nos traz com isso, que o único que tem lugar de destaque, ele atraiu agora, ele fez o povo remeter o pensamento da manifestação da glória de Deus. O texto que Leandro leu, Reis 8, a manifestação da glória de Deus. O povo se juntava, o povo se achegava, ele está remetendo o pensamento do povo a isso, e dizendo que Jesus é a manifestação da glória de Deus, e somente Ele merece destaque no meio desse ajuntamento. Ele merece um lugar de primazia, Ele merece um lugar de destaque, e Ele é o único a ser tratado com adoração. Por isso Ele traz esse título, Jesus Cristo, Senhor da Glória, atraindo os olhares agora para o majestoso Cristo, que esse sim deve ocupar o lugar de primazia, enquanto todos os seus súditos se achegam, se quebrantam e adoram a Ele de igual forma. Segundo, a manifestação da Shekinah no tabernáculo juntava todos ao redor do tabernáculo. O texto que Leandro leu é de restauração, de recuperar a Arca da Aliança, restabelecer a ordem de culto, a liturgia em Israel. O que o povo faz? O povo se ajunta. Ali se ajunta rei, sumo sacerdote, levita, soldado, homem, mulher, criança, e todos contemplam a manifestação da glória de Deus. Um judeu que era praticante, conhecedor da lei, ele sabia, conhecedor da sua história, que quando a glória de Deus se manifestava, não havia discriminação, preconceito, não havia nenhum tipo de divisão. As 12 tribos se reuniam e esqueciam as suas diferenças. E falando em 12 tribos, ele trata no versículo 1 as 12 tribos da diáspora, da dispersão, mais uma vez nos remetendo à ideia de que ele está chamando a atenção para um povo que sabe do que ele está falando quando ele diz: a real glória de Deus merece destaque no vosso meio, e todos vocês devem se tratar de igual modo, se sujeitando a Ele, tratando todos de igual forma um ao outro, e a Ele com a real adoração que é digna ao seu nome. Aquele judeu que estava lendo e ouvindo a leitura dessa carta, na mesma hora, irmãos, pode ter certeza disso, eu fico imaginando, quando cita a glória de Deus e quando fala de seus relacionamentos, e ele falando: poxa vida, eu trato de forma diferente aquele que chega. Esse é o segundo ponto, irmãos. Nós precisamos, quando nos ajuntamos na reunião dos santos, ter isso em mente. Só um merece lugar de destaque. O único diferente quando nós nos reunimos é Cristo, porque Ele é Senhor. Todos nós, o resto, servos, que de forma contrita devemos nos achegar a Ele. Agora Tiago faz a conclusão no versículo 8 ao versículo 13, quando ele nos chama a atenção a observar a lei, a não ter 2 pesos e 2 medidas com relação ao pecado, e a não falar de uma forma e proceder de outra. Eles falavam que eram cristãos e conheciam o Senhor Jesus, mas não tratavam as pessoas como o Senhor Jesus ensinou a tratar. Eles falavam que conheciam a lei e praticavam a lei, mas de acordo com o pecado que cometiam, apelavam para a misericórdia, e diante de outros que eles conseguiam dominar e venciam, apelavam para a lei. Quando Tiago conclui o seu ensino, no versículo 8 ao versículo 13, chamando a atenção para cumprirdes a real lei de Deus encontrada na Escritura, conforme está escrito no versículo 8, ele está nos chamando a praticar aquilo que dizemos conhecer. E se falamos que conhecemos, devemos mostrar com o nosso viver que conhecemos. Irmão, você já percebeu que quando você
não é afligido por um pecado em determinada área da sua vida, você se gloria de conhecer uma parte da Bíblia e fala assim: poxa vida, como que eu domino essa área? Percebeu? Isso é a vanglória do homem. Não matarás. Eu posso dizer isso e pregar isso de boca cheia. Eu nunca matei ninguém. Agora, quando o negócio aperta para o nosso lado, e nós sabemos que naquilo ali nós não conseguimos cumprir a risca, nós falamos: ainda bem que Cristo veio, ainda bem que agora é o tempo da graça. Era isso, exatamente isso que estava acontecendo na vida daqueles irmãos. Eles se diziam excelentes na execução de algumas coisas, e na prática de culto, Tiago está agora trazendo à tona uma falha deles, e dizendo: apela para a lei, vocês não são bons? Diz aí o que a lei fala sobre isso e vê se vocês estão aplicando. E aí Tiago chama a atenção exatamente disso. Por que Tiago coloca esse texto de Êxodo 20 aqui? Amarás o próximo como a ti mesmo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se eu recebo duas pessoas e trato uma como eu acho que tenho que tratar, de forma honrosa, lugar de destaque, pode ficar aqui, olha aqui, fulano de tal, dá até a palavra para o cara, e o outro chegar e eu falar assim: olha, beleza, fica aí mesmo, melhor lugar para você ficar ali atrás, ali quietinho, e de preferência sempre num banco que não tem ninguém sentado, para você não espantar o crente que está sentado ali. Eu estou praticando amarás o teu próximo como a ti mesmo? Quem é meu próximo aqui? Quem é a ti mesmo, como a ti mesmo aqui no texto? O rico? O pobre? Ele está chamando a atenção exatamente para um ponto que eles estão infringindo da lei. Ele está reivindicando a execução da lei, já que eles se gloriavam na lei, já que eles diziam executar a lei, e ele está dizendo: vocês estão cumprindo? De forma real, de forma clara, aquilo que a lei ensina? E aí ele aponta o dedo na ferida e fala: vocês infringem essa lei porque vocês fazem, mais uma vez ele usa acepção de pessoas. Vocês cometem pecado e são punidos pela lei como transgressores. Irmãos, a nossa falta de conduta, via de regra, a nossa salva de conduta cristã se dá pelo abandono, negligência ou desconhecimento da palavra de Deus. Repito, a nossa falta de conduta cristã se dá pelo abandono, negligência ou desconhecer a palavra de Deus. A nossa conduta, ela sempre fica em xeque. E ele chama atenção: a lei real, ou na sua versão, a lei régia, no versículo de número 8. Ou simplesmente, em miúdos, trocados, o que está escrito. Quando nós abandonamos, negligenciamos, ou não buscamos conhecer a vontade de Deus na palavra, nós estamos enfadados a errar na nossa prática, na nossa conduta cristã. Esse é o primeiro ponto, quando ele chama atenção para observar a lei. Observe a lei. Vocês conhecem, está escrito lá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E vocês estão infringindo. Segundo, não ter dois pesos, duas medidas em relação ao pecado. Não podemos reivindicar a execução da lei em um ponto, e em outro ponto nós simplesmente negligenciarmos.
passar por cima. E nós, como eu já disse, buscamos escolher, reivindicar a lei onde nós nos sentimos mais confortáveis para isso. Em outro ponto, quando nós falhamos e sabemos que somos falhos e pecadores, nós dizemos: aí não, eu confio somente na misericórdia. E ele vai tratar da seguinte forma: vocês às vezes dizem, eu não adultero, mas mata. Aqui ele nos apresenta exatamente isso. Mas se fizer acepção de pessoas cometerem esse pecado sendo punidos como transgressores, aquele que reivindica a autoridade da lei, guarda apenas uma parte da lei, será punida quando falhar em outro também pela lei. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, torna-se culpado. Pois o que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, versículo de número 11, não adulteras, mas matas, torna-te transgressor da lei. Olha, pastor, eu não adultero não, mas minha língua, para fazer uma fofoca, ela pula na minha boca. Eu quero colocar o tom da língua, porque é o próximo pecado que ele vai combater, o pecado de estimação, da fofoca. Pastor, eu não mato, não tenho vontade de matar ninguém. Não tem não. Mas eu vou falar um negócio com o senhor. Não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não consigo. Pecado. A lei está te punindo onde você falha. E ele está trazendo exatamente isso. Não posso tratar o meu pecado que eu venço com base no que a lei diz e reivindicando. Olha, estou cumprindo a lei. E aquele pecado que eu sei que eu não sou capaz de vencer, eu digo, deixa por conta da misericórdia. Cristo já levou na cruz o meu pecado. Aí é mole, irmão. Precisamos entender que ele está escrevendo exatamente isso. Olha, vocês precisam praticar o Evangelho. E ele coloca um ponto básico do Evangelho, o amor ao próximo. Para concluir, quando ele nos ensina sobre o falar e o proceder, nós vamos observar ele nos trazendo isso no versículo 12. Falar de tal maneira e de tal maneira proceder. Ele nos chama a atenção que a nomeação de ser cristão, no versículo 1, meus irmãos, como crentes, exige uma prática, uma ação objetiva na vida cristã, na vida do crente. Aqui podemos refletir e olhar para a lei vendo as suas exigências e a nossa incapacidade, olhando para a sua insuficiência de nos dar a liberdade, porque se pecamos em um só ponto, ela nos faz e nos traz a punição. Olhar também para nossa necessidade e reconhecer a graça, que é a lei da liberdade, mediante a obra de Cristo, e reconhecer que só o Evangelho pode nos moldar, a fim de que nós venhamos alcançar a medida de estatura de varão perfeito. E ele traz que se você age, se você fala, age de tal maneira, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Você não tratou bem o seu próximo, não? Você não foi misericordioso, não? Cristo
deu a vida por você, cuidou de te salvar, sendo você um pecador miserável, à margem, e agora você trata com discriminação? Vai ser punido pela lei. Vai ser sem misericórdia o juízo. Mas aí ele exclama Cristo na última frase dessa perícope: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ufa, eu posso respirar fundo e entender que eu preciso me aproximar mais de Cristo através da palavra, da vida de oração, da busca, para que em semelhança a Ele eu possa amar o próximo. Eu preciso entender que somente pelo que Cristo fez, aquilo que Ele ensinou, quem Ele é, o Senhor da igreja, eu posso amar o meu próximo e tratar todos de igual forma. Cristo veio a nós. E por causa da misericórdia de Deus manifesta em Cristo, nós seremos julgados, não no nosso mérito, não na nossa execução da lei, porque somos falhos e incapazes de cumprir toda a lei, mas seremos julgados pelo mérito de Cristo, isso é, por aquilo que Ele fez, a sua obra salvadora, a sua vida de cruz. E por isso, nós podemos nos ajuntar em um só corpo, somente um só corpo. E o rico amar o pobre amar o rico, todos darem as mãos e se renderem em adoração plena àquele que comprou para si um povo somente seu. Por nós termos sido julgados com misericórdia, devemos julgar, acolher e tratar com misericórdia. Devemos misericordiamente agir e não com discriminação. Romanos capítulo 12, versículo 10. São 3 textos para a gente encerrar. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façais por contenda nada, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O ensino de Tiago é nos chamar a viver o amor cristão. A recepção que todos merecem é essa: o amor de Cristo manifesto através de nossas vidas. Nós romantizamos muito isso. A teologia brasileira romantizou muito isso. O amor cristão, a forma de tratar com amor. Precisa de romantizar, irmãos. É o que está escrito. É a exigência do Evangelho. O amor cordial, o tratamento igual, sem acepção, sem indiferença, sem olhar classe. O Evangelho coloca em nós as lentes de Deus, o olhar de Deus, para que nós possamos tratar todos de igual forma, de igual modo. O Evangelho produz em nós
a percepção de que nós não temos nada de melhor do que ninguém, nós somos os piores pecadores. E quando nós nos reconhecemos como tais, miseráveis, depravados, decaídos, carentes da graça e da misericórdia do Senhor, nós olhamos para o nosso lado e vemos um alguém, um irmão, um visitante, como aquele que merece o meu amor, porque eu não merecia e Deus me amou. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, eu sei como Ele me tratou e eu sei como Ele requer que eu trate o meu semelhante. Preferindo uns aos outros em honra, tratando com amor fraternal, sendo cordial, cumprindo aquilo que exige o Evangelho de nós. Esse foi um tom da reforma. Eu quero encerrar com um texto que eu captei na minha pesquisa do Instituto André Jump, que é uma faculdade de teologia que trata a respeito da reforma na vida e na convivência dos irmãos. Na Idade Média, desenvolveu-se plenamente a ideia do sacerdócio, o clero, como uma classe distinta dos leigos, dotada de dignidade e direitos especiais. Essa ideia resultou do entendimento da Eucaristia como um sacrifício, ou seja, a repetição do sacrifício de Cristo, que exigia a figura do sacerdote. Além disso, a noção de que os 7 sacramentos são canais quase que exclusivos de graça de Deus e só podem ser ministrados através do sacerdócio. Deu aos sacerdotes e à hierarquia um enorme poder sobre a vida dos fiéis. Os leigos tornaram-se totalmente dependentes da ministração dos sacerdotes para receberem os benefícios da graça de Deus e, em última análise, a própria salvação. Um exemplo dos malefícios causados por esses dogmas pode ser visto na prática do interdito ou interdição, que era um instrumento utilizado pelos papas ou líderes religiosos contra os reis europeus, mediante o qual o clero ficava proibido de ministrar sacramentos em uma cidade ou região e até país inteiro, como um instrumento de pressão político-religiosa. Em sua peregrinação espiritual, Lutero veio a ter uma compreensão da graça de Deus, que se chocou frontalmente com esse entendimento da igreja e do ministério cristão. A partir de 1512, quando se tornou professor de estudos bíblicos na Universidade de Wittenberg, ele começou a encontrar nas Escrituras uma série de verdades revolucionárias a respeito da salvação. A salvação fundamentava-se exclusivamente na graça de Deus, na obra expiatória de Cristo, mediante a fé ou confiança nessa graça e nessa obra. O indivíduo era então justificado, ou seja, aceito como justo por Deus, sendo que essa fé também era uma dádiva do alto. As obras ou méritos humanos não desempenhavam nenhum papel nesse processo, mas a salvação era do começo ao fim uma dádiva livre da graça, da livre graça de Deus ao pecador arrependido. Então, a partir de 31 de outubro de 1517, Lutero passou a elaborar implicações mais amplas dessa nova percepção. Ele fez, principalmente através de uma obra que escreveu em 1520, chamada A Liberdade Cristã, que ensina cristãos a liberdade da fé, que, embora sejamos igualmente sacerdotes, nem todos podem vir a administrar ou pregar, como disse Paulo em 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que os homens considerem-nos como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério da liberdade de Deus. Os leigos, preste atenção no que ele vai dizer, têm a mesma dignidade que os ministros. Todas as profissões, atividades são igualmente valiosas aos olhos de Deus. Os ministros só se diferenciam dos leigos nisso. Foram escolhidos para realizar certos deveres definidos, para que haja ordem na casa de Deus.
Foi esse princípio do sacerdócio de todos os crentes que libertou os homens do temor e da dependência do clero. E é o grande princípio religioso que jaz na base de todo o movimento da reforma. Não somente Lutero, mas todos os reformadores afirmaram esse princípio, o sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, todos têm direitos iguais e podem se assentar com a mesma autoridade no banquete que o Senhor prepara. A reforma quebrou a ideia de que um grupo podia tudo, outro grupo não podia nada. Você sabia, irmãos, que antes da reforma, crentes não podiam ter a Bíblia, e ler a Bíblia, e interpretar a Bíblia? Só a igreja podia fazer isso. Você sabia, irmão, que antes da reforma protestante, nenhum crente podia cantar na igreja? Eles escutavam silenciosamente a ministração do clero, que eram nomeados pelos papas, os cardeais que cantavam. Vocês sabiam, irmãos, que antes da reforma protestante, nem mesmo saber o texto que estava sendo lido, o povo sabia, porque o povo ouvia em latim. O povo de língua alemã ouvia a leitura em latim. Eles não sabiam o que estava sendo lido. Vocês sabiam, irmãos, que antes da reforma protestante, a igreja fazia separação até mesmo de quem sentava em determinado lugar no rito religioso e quem sentava em outro lugar? Camponês não podia fazer sequer uma pergunta sobre uma interpretação, enquanto os príncipes, o alto clérigo, eles se ajuntavam com os líderes cardeais para conversar sobre a leitura da Bíblia. O que a reforma fez? Ela quebrou esse muro, deu Bíblia para o povo ler, deu direito de interpretar a Bíblia, deu condição ao humilde de ouvir o Evangelho e trouxe a liberdade cristã na prática para a vida da igreja e fez com que todos se achegassem, com anel, sem anel, rico, pobre, e se assentassem e ouvissem a palavra de Deus. De modo que Lutero, por um período, ele deixou o seu púlpito e começou a pregar entre os homens. Ele fez de sua casa um local de pregação para que as pessoas pudessem se achegar, ouvir a palavra e, diante daquilo que ouviam, se converterem a Cristo Jesus. Uma igreja reformada, ela está sempre se reformando através da pregação da palavra. Ninguém tem direito diferenciado na igreja. Todos que chegam na Igreja Batista em Água Fria são tratados como servos de Deus, cordeiros em Cristo Jesus, parte do corpo de Deus. Devem igualmente desempenhar o seu ministério de servir, ocupando aquilo que Deus lhe coloca na mão para fazer, segundo as suas capacidades, dotados segundo aquilo que tem a oferecer a Deus, diante de um coração quebrantado e contrito, de um crente convertido de verdade, que sabe que tudo que ele faz resulta na glória de Deus e na edificação do seu próximo. É isso que Deus requer de nós, é isso que Tiago está dizendo. Chega um, chega outro, todos sejam tratados de igual modo e todos vivam o verdadeiro amor, amando uns aos outros como a si mesmo. Falem e cumpram e desfrutem de fato da grande misericórdia de Deus sobre vós, que lhes acolheu, lhes adotou e lhes fez um povo todo seu, único e todo seu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus bendito, amado Senhor, obrigado por sua palavra. Ó Deus, nós sabemos do desafio que é essa igreja, viver a comunidade da fé. Ó Deus, nós sabemos das exigências do Evangelho. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos capacite com a obra do Espírito Santo, da graça em nossos corações, para que possamos amar uns aos outros sem distinção, sem preconceitos, sem acepção, que nós possamos tratar-nos bem, querer um ao outro em honra. Ó Deus, praticar um amor cordial,
um amor sincero. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que venha quebrantar os nossos corações e nos dá entendimento do Teu Evangelho, Pai, para que nós possamos viver, ó Deus, uma comunidade para a Sua glória, viver uma vida cristã para a Sua glória. Ó Deus, que nosso ajuntamento seja um ajuntamento prazeroso, onde as pessoas têm prazer em chegar e ficar junto com a gente, Senhor, em ouvir o Evangelho, e mediante a pregação do Evangelho, essa pessoa que foi bem acolhida possa se converter a Cristo Jesus, ó Deus. Ó Pai, que diante da prática da igreja, a pessoa possa ser discipulada e crescer na fé, no conhecimento de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, quebre nossas barreiras, nos faça ser um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só amor, a um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, quebrante os nossos corações e nos ensine a amar como Cristo amou, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, cuide da sua igreja para que nós possamos ser fortalecidos com a sua palavra e dia após dia viver, ó Deus, a bênção da comunhão para a sua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.